Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, que seu dia seja maravilhoso. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento necessário. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou postando um vídeo para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. E lembrando que hoje, às 8 horas da noite, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar sobre jejum. O que o jejum provoca na nossa vida. Você que jejua, você que não sabe jejuar, você que não sabe fazer um jejum, assista a minha live. Eu vou te ensinar o porquê e a importância de nós estarmos jejuando para que a nossa vida espiritual ela venha crescer, ela venha se desenvolver. Então não perca hoje às 20 horas uma live de 30 minutos, uma palavra de Deus para o seu coração, e você vai ver como você vai fazer e vai dar tudo certo o seu jejum. Basta você crer. Amém, querido? E a palavra que eu trago hoje é uma palavra tremenda de Deus, porque Deus, irmãos, Ele olha nós, Ele olha a nossa vida, Ele vê como nós vivemos, se nós realmente estamos agradando a Deus, agradando a Deus. E eu pergunto para você já se perguntou para Deus, Deus, a minha vida te agrada? O que eu estou fazendo te agrada? Você já se perguntou para Deus isso? Veja só, existe um homem na Bíblia a qual chamou a atenção de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Aleluia. Porém, Noé achou graças aos olhos de Deus. Isso é, Deus, quando ele olhou para a terra, ele viu que a maldade do homem aumentava cada vez mais. E naquela época, se você ler o versículo 6, aliás, o capítulo 6, fala que havia gigantes e a maldade do homem triplicou cada vez mais. Por quê? Porque o homem vivia da forma que bem ele entendesse, da forma que bem ele gostasse. Por quê? Porque Deus ainda não tinha criado as leis, os 10 mandamentos. Deus deixou praticamente o homem, irmão, no início, da humanidade, à vontade para ver se o homem andasse reto, andasse realmente uma vida reta, Mas a maldade do homem era tão grande naquela época que Deus resolveu destruir a humanidade. Só que Deus, antes de fazer isso, de acabar com a raça humana, como todos sabem, Deus, quando ele olhou, ele viu quem? Noé. Noé era um homem íntegro. No meio daquela corrupção, Deus encontrou um justo, uma pessoa que andava reto, uma pessoa, um homem, a qual não traía sua esposa, a qual dava uma boa educação para os seus filhos, a qual, no meio daquela geração toda corrompida e perversa, Noé andava direitinho. E você, no meio dessa sociedade hoje em que estamos vivendo, como anda a sua vida? Você anda cocheando entre dois pensamentos, servindo ao Senhor e servindo ao desejo da carne? Ou você procura andar retamente na presença do Senhor? A Bíblia fala que Noé achou graças aos olhos de Deus. Isso é, a forma que Noé vivia, a maneira que Noé vivia, a maneira que Noé conversava, se relacionava, chamou a atenção de Deus. E será, irmãos, que a nossa vida cotidiana tem chamado a atenção de Deus? Será que a nossa vida tem agradado ao Senhor? Às vezes, irmãos, eu faço essa oração: Senhor, se tem algo na minha vida que não está agradando ao Senhor, me ajude para que eu possa realmente andar retamente na Tua presença. E é essa oração que nós temos que fazer, irmãos, para que nós possamos andar, porque Deus, Ele nos corrige, Ele nos dá direção. Deus não quer que a gente venha, como se diz, se desviar ou fazer algo que vai nos afastar do Senhor. Então, amados irmãos,
Noé achou graças aos olhos do Senhor no meio daquela geração pervertida, aquela geração a qual não buscavam a Deus. O homem vivia, como se diz, tem um ditado, à torta e à direita, fazia o que bem entendia, fazia o que queria. E hoje nós vemos que há muitas coisas na sociedade que muitas vezes querem até nos atrair. Então tenha muito cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado, minha irmã, que você possa andar retamente na presença do Senhor. Noé atraiu a atenção de Deus, porque Deus olhou para Noé e viu uma integridade, viu um homem justo, viu um homem decente, viu um homem a qual cuidava da família, a qual zelava pelos princípios do Senhor. Aí Deus se apresenta para ele e fala assim: Noé, eu tenho visto a maldade do homem, eu vou construir uma arca. Uma arca. E nessa arca eu quero que você pegue um casal de animais. E Noé foi construindo a arca. Deus deu sabedoria para ele, Deus deu entendimento para ele, e Noé começou a construir a arca. E as pessoas, quando viram aquele monumento de barco, falava que Noé era falava que Noé era doido, que Noé estava maluco, né? Como muitas pessoas hoje em dia, que a gente anda na presença do Senhor, acha que nós estamos loucos, que nós está errado. Não, Deus quer que você curte, Deus quer que você se divirta, lógico, Deus quer, mas nós temos que saber nos divertir, saber nos relacionar. E ninguém acreditou, e Noé pregava. Noé demorou 120 anos para construir a arca. Nesses 120 anos, todos os dias, Noé pregava o evangelho. Olha, vai chover. Que nada, Noé. Desce ao orvalho. Não, jamais vai chover. Faz anos que não chovem. Ah, você está louco. Você não sabe o que você está falando. Então taxaram muito a Noé. Só que Noé fez o quê? Noé e sua família ficou o quê? Firmes. Então, quando terminou de construir a arca, toda bem feita, como Deus havia falado para Noé, que começou a chover, que Noé entrou dentro da arca, e a Bíblia fala que Deus fechou a arca por fora, porque senão Noé tinha deixado a população entrar, mas Deus não permitiu isso, e só salvou Noé e a sua família. Irmãos, a salvação, ela é cara. A salvação é você ficar firme na presença do Senhor. A salvação é algo que Deus nos dá gratuita. Mas para nós podermos alcançar a nossa salvação, nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor. Não se envolvendo com coisas erradas. Não se envolvendo com coisas que não agradam a Deus. Então, Noé foi salvo. Noé e a sua família, assim como Deus quer salvar a tua casa. Então permaneça firme na presença do Senhor. Aí você pode até falar: ah, mas o meu marido não se converteu, ah, minha esposa ainda não se converteu. Calma. Ah, os meus filhos não se converteu. Calma, continue orando, continue buscando, que no momento certo, na hora certa, Deus entrará com providência e Deus vai realmente salvar a sua família. Basta de um dentro de uma casa. Porque você hoje está aqui ouvindo essa palavra porque alguém orou por você. Alguém orou por mim, alguém intercedeu por mim. E foi a minha irmã. Minha irmã se converteu. E ela, toda vez que vinha na minha casa, que ela morava em São Paulo, toda vez que ela vinha na minha casa, perdão, ela fazia oração, ela como se diz, fazia oração, falava da palavra, mas de uma maneira normal, sem agredir a minha maneira do que eu vivia. E aos poucos foi indo, e foi onde hoje eu sirvo ao Senhor, como você também serve. Então ore, interceda por alguém, peça a Deus misericórdia, e Deus vai entrar com providência. Então, vamos fazer como Noé, ser íntegro, fiel ao Senhor no meio de uma geração. Dessa geração a qual está ficando cada vez mais difícil, amado. Amém? Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer pela vida do teu filho e da tua filha,
que o Senhor venha dar a direção para eles, que o Senhor venha nos ajudar nessa nossa caminhada, nessa nossa vida diária, que o Senhor venha nos dar direção em tudo que nós formos fazer. Senhor, se conosco, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê a direção para nós e que nós possamos cada vez mais buscar a Tua presença, pois assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus.